Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma edição do DC Talk e hoje nós temos a grande alegria de estar recebendo aqui um grande amigo, né, Matheus? E ele nos deu a honra de estar aqui, o Felipe Cabaleiro. A gente conhece ele como Pepe, mas ele é conhecido como o Papa do Data Center no Brasil. E ele nos deu a honra de estar aqui. E ele disse ainda algo que fica mais emocionado ainda, Escorreu que é o primeiro podcast que ele está fazendo. Então, ele falou que está nervoso, mas está tudo tranquilo. Nós vamos aqui fazer agora e eu gostaria de agradecer. Ele é vice-presidente de engenharia em construção da Ascent, uma das maiores empresas de data center hoje do mundo. Depois ele conta um pouco a história dele e confirma as mentiras que eu estou falando agora. Mas muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, turma, estamos aqui para bater esse papo. Primeiro, a gente nunca esquece, né? Então, hoje vai ser meu primeiro, não vou esquecer nunca. Que bom, que bom. Isso é bom demais. Que bom, muito bom. Certo, então nós vamos querer aí bater um papo sobre esse mercado de data center, né? Ótimo. É um mercado que, desde que a empresa nasceu, a gente sempre focou nisso, né? É a nossa missão é construir data centers todos dentro dos seus padrões, aquilo que você criou no passado, né, desde o início da empresa que você trabalha hoje, é fazer as coisas dentro de um padrão, com normas, né, fazer tudo muito bem feito para que não tenha um problema de paradas, né? Isso é o que a gente faz. Então, a Trust Data nasceu para fazer isso, para projetar, para fazer tudo que precisa ser feito desde o dia zero até a entrega das chaves de um data center para um cliente operar ele, né? Então, a gente vai falar um pouco de mercado. Eu queria que o Pepe desse para a gente aí o seu panorama, Pepe. O que você enxerga desse mercado de data center hoje? Okay. Como é que está ele aqui no Brasil e também na acho que antes, América se puder, Latina? Só contar um pedacinho da sua história. Que Conta a história, é verdade. Para a história, resumida, vai. Quantos capítulos tem aqui para a gente contar a história? Essa história é bonita demais, cara. Que seja resumida, mas... Na realidade, eu sou do Uruguai, né? Primeira parte da história. Eu vim faz 33 anos para o Brasil. E cheguei aqui, na realidade, a ideia era, primeiro, passar uns dias no carnaval, mas depois acabei entendendo que aqui era o lugar que eu sempre quis ficar. Quando eu era pequenininho, o pessoal perguntava para mim, o que você quer ser quando crescer, né? Eu falava, eu quero ser índio e viver na Amazônia. Eu morava no Uruguai, que eu não sabia nem onde ficava a Amazônia, nem o que era ser índio, mas alguma coisa já me conectava com a história do Brasil. Interessante isso. Agora eu entendo por que você gosta tanto do índio, porque você é tão amigo do índio, né, cara? E é interessante, cara, porque aí, quando teve a oportunidade, aos 20 anos de idade, eu ia embora para os Estados Unidos, Canadá, alguma coisa assim, eu falei, não, preciso passar no Brasil antes, preciso conhecer. E aí acabei vindo 17 de fevereiro de 90. Foi quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, olha que lugar incrível. Eu lembro que quando eu cheguei, primeiro fiquei em Porto Alegre um tempo, uns 15 dias, e aí vim para São Paulo conhecer. Minha primeira viagem de avião também foi muito engraçado. Eu coloquei uma mala desse tamanho no meio das pernas, não sabia abrir a parte de cima, lá no baleiro do avião. Aí o cara chegou do lado, abriu assim, falei, então tá. Eu fui lá e coloquei. Eu não sabia reclinar o banco, o cara apertou o botãozinho. Então, pô, era um jacu, né? Totalmente matuto, era do interior do Uruguai, né? Então... Aí, quando chego em São Paulo, né, antes de aterrissar em Guarulhos, cara, eu olho para a janela e só via cidade, caramba, foi onde eu vim parar. Porque o Uruguai, cara, a gente não enche um estádio, somos 3 milhões de pessoas lá, a cidade maior que é Montevidéu, depois as outras têm 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, caramba, que é isso aqui, cara, é gigante. Mas foi interessante, aí eu conheci, fiquei um tempo e tal... Aí acabei gostando e fiquei. Cheguei na época do Collor, aquela turma lá, ninguém tinha dinheiro, eu tinha um pouquinho, então eu era com a minha grana que eu tinha. Então eu peguei muita face interessante do Brasil, toda essa saída, né, da época do Sarney para hoje. Então passei cruzado, real, irreal, cruzeiro novo, cruzado não sei das quantas, era um negócio maluco naquela época, eu vivi tudo aquilo. E fui aprendendo com tudo isso a entender como o Brasil funciona, como o Brasil pensa, como as pessoas são, como é a idiosincrásia do brasileiro. E falei, esse é um lugar que eu quero para mim.
Aí eu comecei primeiro eu trabalhei com outras áreas, né, mecânica, automotriz. Depois eu fiz teatro, cantei num clube resort lá em Búzios. Eu passei por várias coisas aí muito interessantes, até que na minha volta ao Uruguai eu fiquei até 94, depois da volta que o Brasil ganha a Copa, né? Em 94, que o Baixo perde o pênalti. Aí eu fui para a Argentina para ajudar meu irmão nos negócios. De lá fui para o Uruguai, terminei os meus estudos e voltei em 97 para cá. E aí já, quando eu voltei na área de engenharia para cá. Um amigo que trabalhava numa construtora aí, e a gente começou, na época foi quando a Nextel chegou no Brasil, em 97, 98, por aí, para fazer os MSOs, fazer os data centers, fazer escritório. E aí, nessa época, começava a história do categoria 5, lá, o cabinho azul, que ninguém podia olhar para ele, que ele quebrava, não podia pisar, não podia mexer. Instalei muito. Então, aí eu comecei nessa época. E numa empresa de engenharia aí que fazia a obra. E aí, quando foi em 2000, a gente foi de fato para fazer um data center que depois foi comprado por outro. Hoje acho que é Quinix que opera esse data center lá na Marina do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. E eu entrei lá para fazer a obra lá, para passar cabo, fazer todas as infraestruturas na parte de cabeamento de rede, né? E a gente fazia a instalação de circuito, a parte de engenharia pesada era uma outra empresa que fazia, a gente fazia, digamos, meio que o fit-out do negócio. E aí eu sempre fui meio chato, sou meio não sei, meio estranho, né? Mas eu gosto de fazer as coisas com um certo processo, um certo procedimento. E aí eu fazia todos os cabos paralelos, né? Então, o que saía em cima do rack chegava do outro lado lá em cima, tudo penteadinho, bonitinho. E os caras fizeram, deve estar até hoje lá, piso elevado de vidro em cima do cabeamento para mostrar o trabalho que eu entregava. E isso foi interessante, né? Então, aí a empresa na época chamava Ponto Condomínio. Ah, conheço. Aí eles falaram, cara, gostamos do seu trabalho, tal, você não quer trabalhar direto para a gente? Falei, para mim tudo bem, não tem problema. Mas aí o seguinte, você teria que ficar no Rio de Janeiro. Falei, também não tem problema, desde que a gente acerte os números e tal. Mas aí não deu certo de eu ficar lá no Rio de Janeiro, porque minha vida toda era em São Paulo, já que um pouco que já tinha vivido aqui, mas todas as minhas coisas eram aqui. Aí o pessoal falou, tá bom, mas dá para você trabalhar com a gente no site de São Paulo, que é aqui do lado da Bolsa de Valores e tal? Falei, dá. E aí eu vim fazer o site aqui da Ponto Condomínio, na época, ali perto do Viaduto do Chá, ali naquela região. E aí foi, digamos, meu começo nessa história do data center. Comecei literalmente puxando o cabo TP, categoria 5 na época. Então, esse foi o meu início de eu trabalhar dentro do data center. Antes disso, eu prestava serviço, depois eu trabalhei dentro. Aí eu fiquei nessa primeira empresa, fiquei acho que uns 5 anos por aí. Depois eu saí e montei uma empresa minha de cabeamento, de instalações, infraestrutura. Também fiquei mais uns 5 anos por aí. Até que um dia eu lembro, acho que é Itaquaquecetuba, lá no interior aqui de São Paulo, e chegou uma ligação para mim. Eu sou fulano de tal, conheci você na época do Ponto Condomínio e tal. Então, o projeto aqui, o pessoal quer fazer um data center. Te interessa? Eu falei, poxa, me interessa. Vamos lá. Aí eu peguei lá, eu lembro que eu cheguei, era no condomínio São Luís, ali na JK. E eu tinha... Naquela época, eu estava com minha empresa, eu estava fazendo umas manutenções em caixa eletrônica do Banespa, né? Na época, era Banespa e tal. A gente trocava o no-break, trocava os painelzinhos, deixava aquele troço funcionado e tal. E eu cheguei, cara, e quando eu cheguei na portaria do condomínio São Luís, eu lembro até hoje, a moça da portaria falava, o senhor é o mecânico que chamaram aqui? Falei, não, aí eu olho aqui, cara, tudo
Eu apoiava em cima daquele negócio de caixa eletrônica que estava cheio de terra. Meu, estava tudo sujo, eu não tinha nem percebido. Aí na emoção, falei, vou arrumar um trabalho. Aí falei, não sou mecânico, não, mas presta o banheiro aí para dar uma lavada nos braços. Eu fui fazer uma entrevista, falei para o cara, de trabalho. A mulher falou, caramba, o cara vai sujo. Desse jeito, né? Mostrando que trabalha mesmo, né? Bom, aí eu fui, entrei, na época era Local Web. Conhece a Local Web? Eles iam fazer, na época eles operavam dentro da Embratel, no Colocation, eles queriam fazer seu primeiro data center. Aí ele surgiu, olha, aí que surge meio que a história do Pepe sendo como uma referência do data center na época, que o pessoal falou, cara, a gente procurou um monte de gente, e o Joca, que era um cara que era diretor na outra, que era diretor depois na Local Web, ele falou que você é o cara que pode fazer o data center. Eu falei, não, tá bom, tem uma empresa assim, 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 assim. Fizeram um monte de perguntas, uma sabatina, a família toda, que eram os vice-presidentes, presidentes da época. E falei, não, legal, posso fazer e tal. Falei, não, mas a gente não quer que você venha construir como empresa, a gente quer que você desenha, construa e cuide do data center. Você é o gerente do data center. Falei, caramba. Naquela época, eu estava prestes a ter o meu primeiro filho, né, minha mulher, né? E era perto de dezembro, eu pensei, 13º, pagar aquele monte de gente. E eu viajava muito, né, para a minha empresa. Falei, aqui eu vou estar numa empresa, num lugar só, mais seguro. Aí eu topei. Aí deixei a empresa para um sócio que eu tinha, ele tocou a empresa que tinha na época de instalação. Aí eu comecei de novo, foi a minha segunda entrada dentro do data center. E daí fiquei direto. 10 anos depois, 8 anos depois, apareceu o pessoal da Sente lá um dia fazer uma visita, né? E eu não lembro muito bem. Aí o pessoal falou que eu apresentei, que eu falei do amor, do carinho e da dedicação e pá. E os caras falaram, mas, cara, engenheiro falando de amor, esse cara é meio diferente. Você é um engenheiro diferente. E chamou a atenção isso. E realmente, cara, eu, como falei agora há pouco, quando me proponho a fazer alguma coisa, eu faço com amor, faço com dedicação. Senão eu não faço. Senão nem faz, né? Não faço. Porque fazendo com dedicação, com amor, com empenho, já dá trabalho, já tem horas que enche a cabeça da gente. Imagina você fazer uma coisa que você não gosta, ou fazer de qualquer jeito. Então, assim que é a minha trajetória. Aí eu entro, após essa visita, essa reunião, o pessoal da Sente, eles me convidaram, olha, uma startup aqui a gente vai começar. A gente tentou comprar alguns data centers, mas os data centers já estão todos já tem vários anos, e o preço que a turma está pedindo não vale a pena. Vale a pena a gente construir um novo, fazer alguma coisa. Na época, a Sente já tinha a parte de telecom, ela tinha as fibras ópticas que iam de Campinas até São Paulo, e a ideia deles era, já que temos a rede, a gente pode fazer alguns data centers e interligar com a nossa fibra óptica e tal, que na época ainda mas o tráfego, né, transporte de dados entre data centers é extremamente caro, né, de operador. Então, tendo a fibra óptica própria, ela ganhava um poder aí de negociação incrível, né? E, bom, aí eles me chamaram, eu topei fazer o projeto. Então, eu sou um dos cofundadores da Sente. Isso começa em 2011. E aí a empresa começou a crescer, crescer, crescer. Na época, todo mundo trabalhava só com colocation. Quando a gente falou que ia fazer alguma coisa mais para hyperscale, os caras falaram, vocês estão loucos, cara. Não existe isso aqui. E, bom, a gente deu a sorte de preparar um ambiente. Obviamente, a gente começou com um colocation, que até hoje, em Campinas, aqui é colocation. Mas a segunda sala, chegou um cliente e falou, poxa, cara, eu preciso de 60 racks uma única vez, 50 racks, uma coisa assim. Aí falei, vamos fazer. A gente fez. Aí atendemos o cliente, bem pra caramba, o cliente ficou satisfeito. Aí ele fala, cara, agora eu preciso de 1 mega inteiro, uma sala inteira de 1 megawatt, 1.2 mega. Vocês conseguem fazer? Conseguimos fazer. Aí daqui a pouco eu preciso de um data center inteiro de 10 mega. E assim começa a história do hyperscale no Brasil, porque até então não existia. Todo mundo,
ou era data center com serviço dedicado, né, de TI, enfim, que até hoje tem, ou era retail, né, meio rack, um quarto de rack, 3U, 5U, um rack inteiro. Esse era o modelo de negócio à época. E a gente começou com isso. Obviamente, hoje tem vários entrantes já, concorrência, né, de outras empresas que também já fazem a mesma coisa. Mas, mesmo assim, até hoje, ainda não esse formato ainda tem muita gente que tem dificuldade, né? Mas vocês abriram esse mercado, né? A gente abriu esse mercado. Abriu esse mercado aqui, depois abrimos esse mercado no Chile, que também não tinha. México. No México, somos os primeiros a ter grandes clientes. Vamos para a Colômbia, já temos os lugares. Então, a gente meio que foi desbravando num modelo bem interessante de fazer as coisas, né? Onde a gente mesmo... Tem uma receita secreta de... Não é nem tão secreta, vai. É tão secreta, na realidade... Mas é bem planejada, né? Eu acho que a pessoa pergunta, como vocês cresceram tão rápido e tal? E, na realidade, é o segredo de qualquer negócio. Compra barato para poder vender fazer barato bem feito. E ganhar mercado. E você compra caro, você tem que revender caro. Sim. Né? Então, qual que era a forma de comprar barato? Era de pegar um cara meio maluco como eu e dizer, cara, eu vou desenhar esse troço, eu vou especificar equipamento, eu vou comprar, eu vou montar, eu vou fazer a obra com empresas de engenharias aí que a gente aprendeu que dava para fazer de parcerias. Bons parceiros, né? Então, a gente não entrou no lado megalomaníaco da coisa. Não, vou comprar um projeto da Europa, vou pegar um gestor de projeto, vou pegar um gestor de obra, vou pegar uma empresa de gestão, não sei do quê. É legal pra caramba, e funciona isso, mas é caro. É caro. E nós éramos uma startup. Então, você dizer para o cara, eu preciso, para começar a fazer a primeira obra, contratar 10 empresas diferentes, cada uma me cobrava 2 milhões de dólares para fazer o que eu podia fazer com o salário que eu tinha, então não fechava o número. Então, nós, na realidade, começamos em 5 pessoas, né, para esse projeto, que somos os VPs até hoje, e meio que todo mundo tinha essa mesma forma de pensar. Mentalidade. Entendeu? A mesma mentalidade. Do Cris Torto, lá, que é o presidente, é o cara que, a gente não tinha jurídico, ele lia os contratos. Entendeu? A gente nunca teve uma secretária para servir café, cara. Café, vai lá, faz. Então, aquele modelo de startup, de fazer acontecer, de fazer crescer a coisa. A mesma coisa, o Geus, que era do financeiro, as planilhas, não tinha planilheiro, ele que fazia tudo. Montava tudo. Eu e ele fazíamos os orçamentos, íamos para cima de cada fornecedor, barganhar até o último centavo, nunca, isso era condição sine qua non, sim abrir mão de qualidade. Então, sempre usamos os melhores produtos. Você vai em qualquer data center, desde o primeiro até hoje, a gente só usa o que há de melhor para data center no mercado, aqui e fora, né? Que na realidade são os mesmos produtos que se usam no mundo todo, né? Porque se você reinventar essa roda aí, dá errado. Né? A performance começa a cair. Enfim. Então, foi meio assim que a coisa começou e chegamos aí até onde estamos aí. E aí, qual que é o tamanho que está hoje? Cara, hoje é difícil até de explicar o tamanho, porque todo dia tem uma coisa muda, nova. Né? 1 meguinha a mais, 10 meguinha a mais. Que eu saiba hoje, depois a gente pode ver no site certinho, mas até ontem, tínhamos 28 data centers em operação. Né? Isso muito no Brasil, né? A gente tem operação no Rio de Janeiro, Fortaleza e o resto tudo estado de São Paulo. Né? De São Paulo. Desde Osasco até Paulínia. Né? Então, ali no meio, você passa por Jundiaí, Vinhedo, Campinas, Sumaré, enfim, Hortolândia. Então, temos aí vários sites. Na realidade, alguns são concentrados de 3, 4, 5 data centers num parque. E, fora isso, a gente está com uma operação em andamento no Chile e outra já em construção. Na realidade, acho que o segundo já tem operação também. No México já temos 2 operando também. E Colômbia começando. Então, se você for, temos 32, 33 data centers entre operação, construção e expansão.
Quantos megas tudo isso até agora? A última vez que eu vi estava, acho que 436 megawatts só de TI. Quanto consome a cidade de Campinas? Alguém sabe ou não? Olha, até outro dia apareceu aí que, se eu não me engano, a subestação que estavam fazendo lá para 330 mega? Bom, eu Acho sei que é mais ou menos isso, para 1,5 milhão de pessoas. Então. cidade do tamanho de Campinas. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu lembro é isso daí. Se você tirar indústria pesada, que também não é tão pesada, porque a gente falava antes, né? A indústria pesada consome muita energia, consumia 1 mega, 1,5 mega. Hoje... Indústria pesada Exato. é data center. Indústria pesada. Indústria pesada hoje é data center, cara. E isso que é indústria pesada, 10, 20 mega numa sala. Cara, você acredita, a gente tem nossas subestações, elas começam 25, 30, 40, temos uma subestação de 82 mega. Então, cara, quando a gente chega numa operadora de rede de energia e fala que vamos fazer uma subestação de 80 megas, os caras falam, o que vocês vão fazer? Aeroespacial? É uma cidade, né? E não, cara, a gente vai encher um galpão com um servidor. Servidor. Então é uma loucura, cara. Até inimaginável. o nosso público, às vezes, acho que não tem, às vezes, muita noção dessa proporção, né? Quando a gente fala de um data center pequeno de 10 racks ali, é um data center de 60 kW de TI. Kilowatts. Kilowatt de TI. Então, assim, é pequeno. Falando de mega, né, é outra proporção em relação ao espaço, tudo, né? E isso que complica um pouquinho também, não só para nós, tudo é mais difícil, para todo mundo, porque não tem mais infraestrutura preparada de energia para você chegar, eu quero colocar aqui do lado, no bairro do lado aqui, que seria o ideal, porque está perto e tal, vamos montar um data center de 30 mega. Não tem energia. Não tem. Onde que está a linha de alta, né, para você poder... Você entendeu? Porque hoje em dia você chegar com uma fibra óptica até um certo lugar ficou muito mais acessível. Mais fácil. Muito mais fácil. Agora, você pagar um linhão de 138 kV, passar com aquelas torres no meio de uma cidade, por cima de uma rodovia, aí você tem ambiental, você tem desapropriação, você tem espaço físico mesmo, que dependendo do lugar você não consegue pôr dentro de uma cidade, dentro de um bairro. E a própria questão da falta de energia, né? Da dificuldade da energia. A distribuição, principalmente. A distribuição, né? Vocês inventam muito problema nos outros países, aí no México, principalmente. Também. Mas eu imagino que o Brasil, se não está nesse ponto, a gente deve chegar em breve. Olha, a gente já tem assim, a dificuldade, por exemplo, em Hortolândia, a gente precisava de fazer um data center novo de mais 20 mega, e o pessoal falou, cara, a gente tem 5, 6 mega pronto agora para você começar, e você vai precisar de mais 5 anos para a gente te levar. Conseguir levar, sim. Aí vamos brigando, negocia daqui, negocia dali, uma indústria que sai da linha lá, a gente já chega lá e pega pronto. Hoje a gente é o maior consumidor aqui na região de energia, tá? Da operadora de rede de energia. Então, a gente obviamente está o tempo todo negociando, cara, mais 5, mais 3, mais 2. Diferente antigamente. O cara falava, vamos montar um data center. Beleza, ia um prédio comercial, o data center consumia 500K. Então, assim, que volta ao novo formato dos data centers menores hoje, que eu acho que vai ser a solução para isso. Uhum. Porque distribuir mais para... Distribuir mais, manda todos os dados, mais, né? Tudo para o grandão que fica lá no meio do mato, mas para eu processar aqui do lado, eu vou precisar ter data centers menores. Isso resolve... Inseridos no contexto da cidade. A gente teve essa conversa esses dias aí, né? Que logo você não vai poder escolher mais onde você quer fazer, né? Não. Você vai falar assim, aonde dá para fazer? A concessionária vai falar, se quiser fazer aqui, eu consigo te entregar. Mas é exatamente isso, cara, porque cada vez mais as cidades vão se adensando, não tem mais como você passar a rede dentro. E se você for também para o meio do nada, não tem como chegar com a rede. Então, onde está a rede de alta tensão? Uhum. Com capacidade? Ela está passando, sei lá em Indaiatuba. Vai ter que ser lá. Você sabe exatamente onde elas estão passando, porque elas já estão desenhadas, já estão prontas, né? Então, isso é interessante. Vamos trazer para o nosso mundo agora, você falando exatamente isso. Nós precisamos distribuir isso tudo, porque a energia num lugar só, 10, 20, 30, 40 mega está aumentando, você não vai ter isso disponível no lugar. Né? Então, a grande oportunidade, que é o que a gente conversa, né? A gente quer falar de mercado de data center, os data centers precisam estar espalhados. A gente resolve um problema de energia,
porque não tem energia em quantidade. Se sair daqui de São Paulo, que tem uma infraestrutura maravilhosa, para outras cidades, a gente encontra isso no Brasil inteiro, você vai em cidades que você não consegue 5 mega para fazer um data center, né? Então nós estamos falando de São Paulo, que é a maior produtora do Brasil, né, de PIB, de tudo, está aqui. E a gente já tem essa dificuldade, né? Então é uma grande oportunidade. Quando a gente fala de mercado de data center, a gente trabalha nesse mercado de provedores, você levar esses data centers espalhados, que você resolve o problema de energia, resolve o problema de latência, né? De estar com o data center processando as informações mais lá perto do cliente. E eles vão estar interconectados de alguma maneira. Sim, né? todos Essa malha, né, de edge com hyperscale, com os grandes. E tempo de entrega também, né? Porque uma coisa é você ter um gerador de 500 kW, 200 kW, outra coisa é você pegar um gerador de 3 MB, 2 MB. Demora um ano e meio. Tudo sob medida, né? Sob demanda, né? E a importância, né, de fazer tudo isso, igual você falou ali, né, do início até o final, saber planejar isso. Porque eu tenho um cliente, né, não vou falar o nome dele, lógico, mas ele projetou um prédio enorme para a sede deles, eles fizeram o prédio, só que não projetaram direito, o prédio está inteirinho vazio, só o data center funcionando lá dentro. Então, a nossa função aqui como empresa, né, nosso grupo de engenharia, engenheiro elétrico, que a gente tem alguns, mecânico, tudo é juntar tudo isso, projetar desde do dia zero, que é o que você sempre fez muito bem, que era, não, cara, não adianta eu querer construir uma sala desse tamanho se eu não tenho a infraestrutura que vai me atender isso, né? Então, a gente fazia isso de uma forma desde o início. A gente sabe que os provedores no mercado começaram do jeito que começaram lá atrás, né? E uma salinha resolve, põe um rack, põe a infraestrutura e segue. Hoje, eu sempre falo, toda vez que eu sento na mesa com um deles, a gente sempre fala, vocês têm uma importância muito grande na região que vocês estão. Porque as pessoas trabalham, as pessoas dependem da internet e vocês são quem estão provendo isso. Então, vocês têm um peso hoje muito grande. Então, a sua infraestrutura precisa atender. Do mesmo jeito que a estrutura da Cint, que é gigantesca, os clientes também são muito grandes. Então, ele atende e não pode ter nenhum tipo de problema. Mas veja bem, a gente cresceu. O primeiro data center aqui de Campinas, a gente lançou como data center para o mercado há 10 anos atrás, cara. E começou pequenininho. A gente chama de Data Hall 1.1. Ele deve ter ali 200, 250 quilowatts. Começou pequeno. Isso hoje que está cheio. A gente fez 2 fileirinhas acho que de 10 ou 15 racks. Igual os data o que a gente tem aqui embaixo. Isso, você tem aqui embaixo. A gente começou assim. Desse jeito. Desse jeito. Então, ninguém começa... Fazendo hyperscale, né? Cara, a águia voa pra caramba, mas ela não nasce voando, não, cara. Tem que aprender, cara. Vai capengando lá, de vez em quando toma uns tombos lá. Mas é assim que funciona. Então, imagina você, 2 fileirinhas de racks. Na época compramos uma empresinha, que era como se fosse... na realidade o nome Ascent vem daí, era uma empresa pequenininha, e nós adotamos o nome, porque achamos um nome legal, Ascent. Bonito, bonito, sei lá, e tal. E assim foi, cara. Então, começamos pequeno, prestando serviços também de colocation, igual como você diz, teus clientes estão querendo fazer. Cara, é exatamente a mesma coisa. Agora, para chegar até onde nós estamos hoje, tem vários componentes. Lógico. Um deles é excelente atendimento, a qualidade do que você faz, foco. E aí tem um componente de sorte, de um monte de coisa, né? De estar na hora certa, no lugar certo. Mas, cara, eu acho que o mercado data center ele tem tudo, porque nós estamos numa nova era, cara, com essa história do 5G. Ou seja, sabe a história das senoides, das fases, cara? Lembra, antigamente, há muito tempo atrás, era um monte de computadorzinho, aqueles computadores assim, lá, tal. Depois, não, agora o negócio tem que ser, era servidores, é mainframe, vai para o mainframe. Depois, não, agora a gente vai para servidores pequenininhos. Aí depois veio os Blade, não, vamos colocar tudo junto de novo. Parecido com a história do celular, né? Você entendeu? O celular era gigante, aí virou um celularzinho, agora é gigante de novo. Então, assim, e hoje a gente está numa nova fase do data center, onde que ficaram os big data center.
E agora a gente precisa voltar a ter, além dos big data centers menores, para atender a turma na ponta. Então, nós estamos no início ou no meio dessa nova era, eu diria, e com a vinda de 5G, cada vez isso se vai tornar mais necessário. Então, é isso, cara, são fases. Cara. São fases, né? E a gente até fala bastante para os nossos clientes que, claro, existe a oportunidade de explorar hoje, se ele tiver um data center, né, vender serviço, mas no futuro próximo, né, as empresas que estão aqui ou as que virão de fora para cá vão ver um data center bem montado, uma malha legal, Sim. ele vai querer comprar. Né? Cara, esse data center me interessa. Né? Então, tem uma oportunidade de venda futura ainda que pode acontecer. Data center pronto e data center vendido. Esse é o meu lema, cara. Desde que bem feito, desde com qualidade, que bem feito, que atenda às exigências do cliente. Cara, data center pronto e data center vendido. Exatamente. Né? Hoje em dia, a gente perde negócio porque não temos espaço. Aí tem um concorrente que tem um meguinha, 2 meguinhos, o cara leva. E esse é o ponto, pegando um gancho, assim, esse é o ponto. Assim, você precisa planejar desde o primeiro dia. Eu vou construir um data center, então planeje ele. Né? Essa é uma das nossas principais funções, ajudar os nossos clientes a projetarem isso da forma correta, para não ter esse problema de projetar e depois olhar, agora eu preciso esvaziar o prédio, porque foi projetada errada a energia e agora tudo que eu gastei no prédio eu perdi, ficou lá. Infelizmente, né? A gente precisa de um pouco de futurologia, né? Porque, que nem a gente falou do celular, do próprio data center que muda tamanho, o servidor é a mesma coisa, né? O servidor consome 300 watts, amanhã consome 1.200, daqui a pouco vai consumir, você vai pôr 50 kW em um rack, né? Como é que você refrigera isso? Então, assim, o projeto, você tem que ter essa flexibilidade. Né, cara? Porque já falaram que o servidor ia consumir muito mais, aí fizeram o low volt, aí consome menos. Mas aí aumentou a frequência, ele dissipa mais energia, mais calor. Então você precisa de mais energia de ar-condicionado. Então, estamos sempre correndo atrás do rabo com o negócio da energia, porque a gente não sabe como vai ser o próximo servidor. Se vai consumir menos energia, mas vai esquentar mais. Por isso que a infraestrutura precisa estar preparada para suportar essas diferenças. É o que a gente fala. Planejou, você consegue fazer com que o seu data center dure ali 15 anos sem ter que você mexer em ar-condicionado e nada disso. Eu acho que um diferencial legal, assim, que a gente faz muito isso, é participar de eventos, de congressos do segmento consumidor do data center. Então, vamos lá ver alguma coisa da Intel, né, que está fazendo os chips novos, que é onde vai gerar o consumo. Né? Tem que estar antenado. Cara. E aí entender que daqui a pouco a refrigeração que a gente conhece de data center já não vai ser suficiente. Tem que pôr o immersion cooling lá, né? Enfiar o servidor dentro do óleo mineral, né? Ou vão vir outras tecnologias ainda, né? A gente tem aí a vantagem, né? Por um lado, é que hoje a divulgação de tecnologia ela é quase instantânea, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, muito rápido, na Ásia, na China, a gente tem a mesma informação. A informação está ao mesmo tempo. Pode ser que a implantação demore mais, enfim, por questões de logística, valores e tal, mas a informação, a gente sabe o que vai acontecer. Sim, isso é verdade. Na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, no próximo, sei lá, 6 meses. Exatamente. Entendeu? Então, não nos pega tão de surpresa, a gente consegue se planejar. A gente está um pouquinho atrás, então a gente consegue se planejar. Mas, por outro lado, a velocidade com que as coisas acontecem também não te deixa planejar muito. Exatamente. Então, você tem que ter aí, o que você fala, ter essa flexibilidade, cara. Você planeja, sabendo que pode mudar alguma coisa. Você então, tem que estar pronto para pivotar ali, né? É isso aí. A gente sempre fala, o planejamento, a gente gosta de falar para os clientes o seguinte, você precisa entender o que você precisa para hoje, mas você precisa olhar 5 anos. É isso aí. E, se possível, 10. Né? Para 5 anos você vai estar bem protegido. Para não ter surpresas. Né? Os equipamentos que você põe num ambiente de data center, eles vão durar 10 anos, pelo menos. Né? Da manutenção dentro do cronograma do fabricante. São equipamentos feitos para trabalhar nesse ritmo de missão crítica. Né? O que a gente precisa, digamos, planejar, e que não está na nossa mão, é o fit-out, o que está dentro. Né? Porque é aquilo. Graças a lei, né, da física, nada se cria, nada como chama, nada se perde, tudo se transforma. Então, se a gente tem 2 mega, ou ele sai em calor, ou ele sai em processamento. Então, a estrutura principal, beleza. É isso daí. O
o servidor vai consumir mais, vai esquentar menos, vai consumir menos, vai esquentar menos, vai consumir mais. A estrutura principal a gente sabe que atende. Agora, é mutável, o dentro, né? cara, dentro, você falou, de repente amanhã você vai ter que pegar esse REC, tirar fora, porque em vez de ser um monte de servidorzinho, agora reinventaram o Blade. Mainframe. Mainframe. Então, a estrutura principal você não perde. Agora, dentro você tem que ter essa flexibilidade na estrutura principal para você fazer as mudanças internas depois. Sem dúvida. Exato. E falando de mercado, né, se os mercados eles são diferentes, talvez o provedor olhe, hoje vocês têm lá não sei quantos milhares de racks dentro dos seus data halls, mas são vários. São mercados totalmente diferentes. Né? Hoje vocês atendem hyperscale, são as grandes empresas de tecnologia do mundo, mas existe um mercado que são empresas médias para pequenas que precisam da mesma infraestrutura de data center, mas que eles não têm acesso a isso. Com uma certa proximidade física, né? Às vezes ali, por insegurança, né? Por alguma coisa assim. É o primeiro passo, né? Você tem vários temas aí, né? Tem lugares que o pessoal é mais bairrista mesmo. É uma questão cultural, né? Então o cara não vai mandar para São Paulo o troço. E aí tem isso também, uma questão de comodidade. Você precisa fazer uma intervenção física no servidor, alguma coisa. Exato. Pegar um avião, cara. Não faz sentido. Então, não faz sentido. Tem mais. Você tem hoje muitas aplicações aí que são síncronas. Não dá para você passar de 100, 200 quilômetros, porque a tua latência já começa vai a ter subir, problema. né? Então, e isso cada vez vai ter mais exigência, né? Como você falava hoje, cara, você precisa de largura de banda, você precisa de qualidade. E tudo isso, cara, não dá para ser, num país como o Brasil, para ser do norte para o sul, do leste para o oeste. Tem que estar aqui, tem que estar perto. E cada vez as aplicações elas são muito mais, mais críticas, ou seja, crítica no sentido de que hoje o teu filho ele quer que o joguinho dele não tenha uma pausa de 1 milissegundo. Sim. Então não está na criticidade que alguém vai morrer, não, está na criticidade da exigência mesmo. Hoje o ser humano ele é mais exigente, cara. E o que a gente antigamente achava crítico, poxa, o link tem que ser 100 mega para chegar na nossa empresa, não pode falhar. Não. Hoje, cara, o teu filho com iPhone, com iPad, ele está pedindo... Ele quer o mesmo SLA. Ele quer o mesmo SLA, cara. É verdade, cara. Senão o cara dá chilique. E isso acontece com a empresa, isso acontece com indústrias, acontece com tudo, cara. Sim. Então, hoje você precisa ter qualidade com baixa latência, e você precisa ter o processamento. Se você não quer ter dentro de casa, porque aí você vai ter que contratar link, vai ter que ter o cara para cuidar disso, vai ter que ter um no-break, vai ter que ter um gerador. E o core business da tua empresa é vender parafuso. Sim. Não vai cuidar de um data center. Então, você precisa ter isso perto. Então, isso cada vez vai acontecer mais. E com a vinda das coisas autônomas e do 5G, Indústria 4.0, né? Você entendeu? Então, o que acontece? Isso é uma realidade cada vez mais iminente, cara. Isso não tem como. E é isso que a gente enxerga, é isso que a gente fala, é isso que a gente está o tempo todo criando conteúdo, né, para falar para os nossos clientes a importância. Eu lembro há 5, 6 anos atrás, quando eu vi a empresa americana lá que fazia isso, data centers espalhados pelo Brasil. Foi onde nasceu isso tudo. A gente começou a falar para os provedores isso no Brasil, para que eles possam ser essa infraestrutura que é necessária. Data centers espalhados, eles têm um diferencial muito grande, que é a conectividade. Eles têm a fibra na mão, então eles podem levar as fibras nos clientes, atender com uma estrutura como se fosse uma rede interna, uma rede LAN, né? Porque ele tem a fibra, então assim, não depende da internet, não, a sua fibra liga direto no data center dele, então você tem uma experiência muito diferente, né? Então isso é o que a gente quer sempre levar conteúdo. Nós você já viu lá como é que está, estamos quase já finalizando o nosso data center, que vai ser um grande showroom aqui. É bacana lá. Para os clientes virem conhecer, o provedor conhecer o que é, saber o que é um confinamento, saber o que é um UPS modular, hot swap, tudo. Um ar de precisão. Né? Criamos com muito carinho, isso está custando caro para a gente, né? Não é um investimento baixo. E a gente também criou com a mesma qualidade de um data center da Ascent, com os mesmos produtos, para que eles estejam aqui de um tamanho diferente. Mas a criticidade é igual, sejam 10 ou sejam 1000, a criticidade é igual. É um filhotinho, né? Um filhotinho de Ascent. É a mesma coisa, cara. Até porque hoje está tudo interligado. De repente, exatamente. O teu cliente no teu data center pequenininho, ele tem uma aplicação
que tem que estar no ar, cara. Exato. Independentemente se ele está no Big Data ou se ele está no Data Exatamente. Center. É tão crítica quanto qualquer outra crítica. coisa, né? Se a fibra quebrar no meio, cara, vai dar ruim. Vai dar o problema do mesmo jeito, né? Então, quer dizer, independentemente, por isso que cada vez mais o que se procura é isso, você ter em lugares onde você tenha robustez, né, de vários canais de operadora, de ter energia, de ter no break, ou seja, é crítico, cara. É crítico. Gente, muito bom. Não sei se vocês têm mais algum assunto ou não, mas o tempo aí já tá passando, né? Nós temos que liberar o Pepe. Infelizmente, a gente queria ficar aqui Qualquer hora nós horas. fazemos outro bate-papo, pô. Isso. Nós temos história aqui. Eu sei que o Pepe muitas histórias também para contar, mas aí você nos dá a honra de voltar para uma segunda edição. Bora, vamos né? fazer. E, cara, foi muito bom. Eu não sei vocês, mas eu gostei muito desse bate-papo. Muito legal. E você sabe que nós temos uma gratidão muito grande aí, né? Hoje nós temos uma amizade aí para a gente poder trabalhar. Não é só trabalho, Sim. né? Mas nós gostamos muito de estar junto porque a gente trabalha no mesmo mercado e isso é gostoso porque quem gosta do que faz com amor, que é o que a gente estava falando. Né? É isso que eu ia falar. A minha esposa, às vezes, ela comenta, amor, você fala com tanta paixão disso que ela fica ouvindo as minhas histórias. Né? Quando a gente contratou os estagiários, a gente depois até ficava com vergonha. Fala assim, cara, desculpa se a gente, né, passou demais a emoção que a gente tem aqui, né? Cara, acredita na gente, né? Mas é verdade, cara. Você vai trabalhar aqui com engenharia mesmo, né? Diferente de ir para uma grande empresa, por exemplo, de segmento, que vai pegar o estagiário e vai colocar ele para cuidar de planilha. Né? Teve um aqui que trocou, não, né? Trocou. Ia trocar uma multinacional pela gente. Né? Aprovado no processo e ia cuidar de planilha. A gente sabe que é assim, né? Quando a gente faz o que gosta, o cara ganha 2 vezes. Né? Exatamente. Então, Exatamente. É legal, e você vem trabalhar com amor, acorda com vamos trabalhar, cara. Né? E sem dizer que, além de toda a parte do negócio, do cliente, a gente acaba fazendo parte da história. Sim. Porque, cara, a gente está nesse momento em que a gente está conectando pessoas, conectando empresas, conectando o mundo, Exato. cara. E a gente faz parte disso. Hoje realmente é um negócio essencial, né, cara? Ninguém vive mais sem o que a gente faz. Isso aí, né? é isso aí. E é difícil explicar, né? Continuando um pouquinho, a gente falou do negócio de nuvem, né? O que é a nuvem, né? Até hoje o pessoal ainda tem essa dúvida. Cara. E é um paradigma que tem que ser quebrado ainda, Nós né? vamos abrir uma agenda para as pessoas que têm conhecerem dúvida. A nuvem, Ótimo. Vão vir conhecer a nuvem. Lá na Sente não dá para ficar entrando no pessoal, porque tem muito controle e tal. A gente vai ter controle aqui também. Mas se você tem curiosidade, a gente vai poder mostrar a nuvem para você aqui um dia isso desse. aí. E saiba que, mesmo se você não sabe o que é a nuvem, você usa ela com certeza. O tempo todo. Não tenha dúvida. Tá usando. Esse aqui, troço aqui deve entrar em umas 10 nuvens. Exatamente. É praticamente uma tempestade. Né? No mínimo. Então, você tá na nuvem, né? Querendo ou não, você está na nuvem. Né? Vamos sim. É isso aí. Gente, muito bom. Olha, muito obrigado, Pepe, Obrigado pela sua presença. pela honra Eu que agradeço a vocês o convite. De ter sido o primeiro podcast, foi com a gente. Pois Isso foi esse muito. é o primeiro. E parabéns por tudo que você já fez pelo mercado, né? Agora você tem contribuído muito aí em apresentação na Associação Brasileira também de Data Center, né? Que é um trabalho legal para desenvolver esse mercado no Brasil. É aquilo, a gente tem uma história para contar do que a gente faz. Compartilhar um com pouquinho, paixão, né? com... Muito e, bom, e aquilo, muito bom. cara, eu acho que o conhecimento é para ser difundido, para ser compartilhado. É o nosso pensamento. Senão, cara, não serve de nada Você você não deixa ser nenhum legado, né? um tanque de conhecimento que vai ser enterrado um dia e vai morrer ali. Tudo que a gente puder compartilhar, cara, vai nos fazer crescer. Então, acho que é isso aí. Cara, Exatamente. A gente pensa do mesmo jeito. Muito bom. Isso aí. Obrigado. Pessoal, obrigado. E aí, aguarde o próximo podcast. Não esquece de se inscrever aí no canal do YouTube, seguir nas redes sociais, acompanhar aqui que a gente sempre tem bate-papo sobre assuntos técnicos, bate-papo descontraído. Então acompanha aí o dia a dia nas redes sociais. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.